A Península Ibérica, um pedaço de terra banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo, guarda em si uma história rica e complexa. É uma região marcada por paisagens diversas, desde as imponentes montanhas da Serra da Estrela até as férteis planícies do Alentejo. Um cenário perfeito para o desenrolar de milénios de história. Ao longo dos tempos, a Península Ibérica tem sido um verdadeiro caldeirão de culturas, um ponto de encontro, uma rota de passagem para diferentes povos que deixaram sua marca indelével, como as ruínas de Conímbriga. Fenícios, gregos, cartagineses, todos pisaram este solo e deixaram sua herança cultural, como os vestígios fenícios em Cádiz. Mas foram os romanos, com sua organização e poderio militar, que exerceram uma influência mais duradoura na Península Ibérica, como podemos ver na cidade romana de Mérida. A romanização da região deixou marcas profundas na língua, na cultura e na organização social, visíveis em monumentos como o Aqueduto de Segóvia. Após a queda do Império Romano, a Península Ibérica foi palco de novas invasões. Os povos germânicos, vindos do norte da Europa, encontraram aqui um novo lar. Suevos, visigodos e alanos estabeleceram seus reinos, marcando um novo capítulo na história da Península Ibérica. A Península Ibérica é, portanto, um caldeirão de culturas, um autêntico carnaval da história. Um local onde a história se escreveu em diferentes línguas e costumes. É neste contexto, rico e diverso, que surge a história de Portugal como um pastel de nata saindo do forno da história. Muito antes da chegada dos romanos, a Península Ibérica era habitada por povos diversos, entre eles os celtas, com seus costumes tão peculiares como o de Citânia de Briteiros. Estes povos, organizados em tribos, deixaram sua marca na cultura e tradições da região, como se pode observar nos padrões celtas, presentes em alguns artesanatos até hoje. Vestígios da sua presença podem ser encontrados em castros e monumentos megalíticos espalhados pela Península Ibérica, como os dólmens do Alentejo. A chegada dos romanos, no século III a.C., marcou o início de um novo capítulo na história da Península Ibérica, comparável à chegada da internet nos dias de hoje. A romanização da região foi um processo gradual, mas profundo, como um cafezinho coado lentamente. Os romanos trouxeram consigo sua língua, o latim, que se tornaria a base da língua portuguesa, assim como o feijão se tornou base da feijoada. Introduziram novas técnicas agrícolas, construíram estradas e pontes e fundaram cidades como se fossem os empreendedores da época. Com a queda do Império Romano, no século V a.C., a Península Ibérica foi invadida por povos germânicos como uma maré que não se pode conter. Os visigodos, um desses povos, estabeleceram um reino que se estendia por grande parte da península, como uma rede de dormir que cobria tudo. Os visigodos adotaram a língua e muitos costumes romanos, contribuindo para a fusão cultural que marcaria a região, como quem mistura ingredientes para um bolo. A presença destes povos, celtas, romanos e visigodos, deixou uma marca indelével na Península Ibérica, como as marcas de um churrasco bem feito. É sobre este legado, rico e diversificado, que se irá construir a identidade do povo português, como se constrói um castelo, tijolo por tijolo. No século VIII d.C., a Península Ibérica enfrenta uma nova vaga de invasões, como uma partida de futebol com vários ataques. Desta vez, são os muçulmanos, vindos do norte da África, que conquistam a maior parte da península como quem domina o jogo. A presença muçulmana duraria séculos e teria um impacto profundo na cultura e sociedade da região, como o tempero que transforma um prato. No entanto, no norte da Península Ibérica, a resistência cristã aos muçulmanos nunca se extinguiu, como a chama que se mantém acesa, mesmo com o vento forte. Em meados do século IX, surge o condado portucalense,
um pequeno território entre os rios Minho e Douro, governado por Vimara Peres, como uma muda de planta que promete crescer forte. Este condado, vassalo do Reino de Leão, seria o berço da nação portuguesa, como o ninho de um pássaro. O condado portucalense era uma região estratégica, situada na linha de frente da luta contra os muçulmanos, como um goleiro pronto para defender o golo. Suas gentes, guerreiras e resilientes, lutavam por sua independência e pela expansão do território cristão, como um time de futebol que joga com raça. É neste contexto que surge a figura lendária de Dom Afonso Henriques, como um craque que decide o jogo. Seção 4. A independência conquistada, Afonso Henriques e a fundação de Portugal. D. Afonso Henriques, filho de Dona Teresa e neto de Afonso VI de Leão e Castela, nasceu no condado portucalense em 1109, como quem nasce predestinado a grandes feitos. Desde cedo demonstrou um forte senso de independência e um grande talento militar, como um Neymar Mirim da espada. Em 1128, na Batalha de São Mamede, Dona Afonso Henriques enfrenta e vence as tropas da sua própria mãe, Dona Teresa, que pretendia manter o condado portucalense sob o domínio do Reino de Leão, como um filho que sai de casa para construir seu próprio caminho. A vitória de Dom Afonso Henriques em São Mamede é considerada um marco fundamental na história de Portugal, como o gol do título. A partir desta data, Dom Afonso Henriques passa a se intitular Príncipe de Portugal, afirmando sua autonomia em relação ao Reino de Leão, como quem tira a carteira de motorista e ganha liberdade. Em 1139, após uma vitória decisiva contra os muçulmanos na Batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques proclama-se Rei de Portugal, como quem levanta a taça de campeão. A independência de Portugal seria reconhecida pelo Reino de Leão em 1143, através do Tratado de Zamora, como um contrato que sela um acordo importante. Nascia assim o Reino de Portugal, um pequeno país com um grande destino pela frente, como uma semente que promete gerar uma grande árvore. Seção 5. Navegando em mares desconhecidos, descobertas e curiosidades. Sob o reinado de Dinis, no século XIV, Portugal entra num período de grande desenvolvimento cultural e econômico, como um carro que ganha velocidade na estrada. Dinis, conhecido como o Rei Lavrador, incentiva a agricultura, planta florestas e funda a primeira universidade portuguesa, em Lisboa, como um bom gestor que cuida de sua empresa. É também no reinado de Dinis que se inicia a expansão marítima portuguesa, como uma jangada que se aventura em alto mar. Em 1317, Dom Dinis contrata o navegador genovês Lanzarote Peçanha para comandar a frota portuguesa, como um técnico estrangeiro contratado para um time de futebol. As viagens de exploração iniciam-se com a descoberta das Ilhas Canárias e da Madeira, como quem encontra um tesouro escondido. No século XV, Portugal lidera a Era dos Descobrimentos, como o maestro que rege uma orquestra. Impulsionados pela procura de novas rotas comerciais para o Oriente e pelo espírito aventureiro, os navegadores portugueses desbravam mares desconhecidos, enfrentando perigos e desafios inimagináveis, como um Ayrton Senna dos mares. Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral são apenas alguns dos nomes que marcaram a história da navegação mundial como os jogadores da seleção brasileira. As descobertas marítimas portuguesas tiveram um impacto profundo na história mundial, como a bossa nova que conquistou o mundo. Abriram novas rotas comerciais, deram a conhecer novas culturas e contribuíram para o desenvolvimento da cartografia e da astronomia, como um presente que o Brasil deu ao mundo.